Graça e paz da parte de Jesus Cristo para cada um de nós. Hoje eu vou bater um papo com vocês, até para falar um pouco de mim, porque eu estou vendo umas reações assim meio normais na internet, né? Meu nome é Elísio Figueiredo, né? Eu nasci, sou filho de um herói de guerra, né? Um oficial da aeronáutica, cearense. Meu avô, eu tenho o nome do meu avô, Elísio Gomes de Figueiredo, e meu avô foi o médico do santo nordestino, Padre Cícero, né? A sepultura do meu avô é visitada às quintas-feiras no cemitério de Juazeiro, né? Cada dia da semana é visitada uma pessoa que estava com o Padre Cícero ali na morte dele. Eu conheci meu avô rapidamente, com 5 anos de idade, fiz 5 anos no Ceará, não tenho noção, não conheço a família toda. Conheci assim e tenho essa história toda pelo Google. Minha mãe é gaúcha, né? Minha avó, meu avô faziam parte ali do círculo social, vamos dizer assim, de Getúlio Vargas. E eu nasci no Rio de Janeiro, antigo estado da Guanabara, né? Eu fui educado, minha família era católica porque era uma católica, nunca fomos de estar em igreja, missa, nunca, nada disso, né? Cresci sem religião. Aos 15 anos comecei a fazer teatro, né? E depois me tornei ator e aí, como todo artista brasileiro, conheci as religiões afro, espiritismo. Pela minha educação, a minha formação, eu não aceitava muito aquela história de que uma pobreza muito grande poderia solucionar problemas financeiros das pessoas, né? Mas nunca deixei de gastar 200, 300, 400 dólares. Na época, né, eu estou com 67 anos, quando tinha ali meus 20 e poucos anos, com aqueles trabalhos, aquelas coisas todas. Mas nunca fui um religioso, de jeito maneira nenhuma. Muito cedo fui trabalhar no Banco Bradesco. Meu pai me colocou porque eu perdi um vestibular e me botou para trabalhar. Fui gerente de crédito imobiliário. Um ano depois fui trabalhar no Banco Bamerindos e alcancei rapidamente o cargo de supervisão de agência, que fazia uma inspeção no banco comercial e nas companhias de crédito imobiliário. Deixei de trabalhar no banco, eu acho que 7 anos depois, e aí voltei para a vida artística. Sou modelo, fui modelo, quer dizer, sou, né? Não exerço mais, mas modelo publicitário, ator de teatro, escritor de peça. Aí fui produtor de banda de rock and roll na época ali, que nem Mato Grosso dirigiu a RPM, houve aquela febre. Produzi algumas bandas, fui assessor financeiro de um cantor de blues, Celso Blues Boy. É, fui produtor e vim morar em Armação dos Búzios em 1991 para produzir um programa de televisão para uma TV educativa que tinha aqui, ligada à TV educativa do Rio de Janeiro. Essa TV quebrou e eu resolvi ficar em Cabo Frio. Em Cabo Frio fui dono de um pub, né? E em 91, não, em 95 eu vim para Búzios, onde monto uma creperia, Crepe Panzerotto, em Armação dos Búzios. E em 1996 aí eu me converto. Eu tive acesso à Palavra de Deus em 1990 na casa do pastor Arlindo Mendes, irmão de Isaías Mendes, um cantor. Mas eu não tinha noção do que era esse mundo evangélico. Em 96 eu aí aceito Jesus, entro para a faculdade, entro para a Igreja Metodista de Cabo Frio, e eu morava em Búzios. Também frequentava a Igreja Metodista de Búzios, só que aceitei Jesus de Cabo Frio. Mas fui batizado na Igreja Metodista de Búzios. Eu arrendei um restaurante que era da Igreja Metodista, anexo à igreja, em Cabo Frio, e também trabalhei para a Igreja Metodista. Trabalhei, né, como responsável lá pelo núcleo de teologia. E quando me formei, rompi com a igreja, né? Fiz faculdade no Bennett, né? Instituto Metodista Bennett. Eu saí de Cabo Frio, ia para o Rio de Janeiro, para o bairro do Flamengo, e vinha para pegar o último ônibus, que era 00:18, para chegar em Búzios e dormir. No outro dia tinha que acordar cedo para abrir o restaurante de manhã cedo.
Bem, quando eu me formei, eu rompi com a igreja e no jantar conversei com o SD e expliquei para ele que eu não concordava muito com os dogmas da religião. A partir dali eu caminhei assim, visitei várias denominações e também não me acomodei em nenhuma. Se você me perguntar hoje o que eu sou, eu vou dizer para você, eu sou cristão e biblicista. Ou seja, eu sou biblicista e cristocêntrico. Biblicista é aquele negócio, o que não está na Bíblia é heresia. Você concorda comigo? Tudo aquilo que não está na Bíblia é heresia. E sou cristocêntrico porque a lei de Moisés é um alicerce, mas a lei que salva é a do Cristo. Então, eu sou isso. E não falo isso para você me seguir. Você não pode, não deve me seguir. Como você não deve seguir a homem algum. Você deve seguir a Jesus Cristo de Nazaré. Por isso, eu cumpro aqui o meu ide anunciar as boas novas. Né? Eu tenho uma formação pastoral pelos homens e aguardo Deus me dizer: você vai tomar conta das minhas ovelhas aqui e separar umas ovelhas para que eu separe. Por enquanto, ainda Deus não me passou isso. Né? Eu não sou consagrado por homens. Meu negócio é eu e Deus. Né? Esse canal do TikTok aqui, quando Deus falou para mim fazer, eu entrei uma coisa assim com Deus. Eu falei, poxa, mano, TikTok, não sei o quê, e aí vim. Né? E eu cumpro aquilo que eu acho que Deus me coordena a fazer aqui com vocês. Eu acho que cada um de nós deve ter uma intimidade com o Pai. Né? Você diz assim, Elise, mas você é contra alguma denominação? Não. Eu há pouco tempo estava indo na Igreja Universal a convite de um amigo, né? Um coronel do Corpo de Bombeiro que frequenta e me convidou, fui algumas vezes lá. Eu não vou a templos de igrejas que assumiram essa coisa de igreja inclusiva. Você me desculpe, mas eu não faço parte de nenhuma denominação que tenha a inclusão como parte dela. Né? É um entendimento meu. Tem muita gente que vai, é um entendimento meu. Se eu posso estar com intimidade com meu Pai, com Deus Todo-Poderoso dentro do meu quarto, eu não vejo por que Deus está num templo onde eu não concordo teologicamente com algumas coisas que ali acontecem. Né? Então, por que eu estou explicando isso? Porque algumas pessoas estão dizendo, ele defendeu o catolicismo. Eu defendo o catolicismo por causa da minha cultura histórica. Né? Hoje, no século onde houve o protestantismo, ele existiu porque existiu o catolicismo numa cruzada para estabelecer o cristianismo na Europa, senão teria virado uma Europa muçulmana. Né? Então, a partir daí, aí a Europa se torna católica e a partir do catolicismo aí a igreja inglesa rompe com o Vaticano, cria a igreja anglicana e aí começa, né, Martinho Lutero, John Calvino, John Wesley, e aí começam a abrir os ramos do protestantismo. Né? Então, a minha colocação é essa. Eu acho que você pode me ouvir e eu me sou muito confortável na condição de profeta. Profeta é aquele que anuncia as boas novas, que te dá uma orientação. E eu dou uma orientação aqui o tempo todo de graça, mas em particular, se alguém me pedir uma orientação, aí vai ter essa orientação particularmente. Né? É isso aí. Eu espero que vocês entendam. Eu devo fazer uma live com vocês para a gente bater um papo assim mais trocando essas informações. Que Deus abençoe vocês com muito entendimento. Isso é um testemunho breve só para explicar a minha colocação aqui, que algumas pessoas questionaram. Que Deus abençoe vocês com muito entendimento. Amém?